Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer, me chamo Sidivan. Faço Física no Instituto Federal do Piauí. Eu vou fazer hoje uma resolução de uma questão do livro do Halliday, o volume 2, sobre fluidos e ondas. Eu vou explicar uma questão do capítulo 14, no caso a questão 19, como eu estou mostrando aqui, ó, questão 19. Vou explicar aqui para vocês mais ou menos o que é que eu estou pensando e como faz a resolução dela, os requisitos básicos que você tem que ter. Então vamos lá. Dois recipientes cilíndricos iguais, com as bases no mesmo nível, contêm um líquido de massa específica 1,3 vezes 10 elevado a 3 kg/m³. A área de cada base é 4 cm², mas em um dos recipientes a altura do líquido é 0,854 metros e no outro 1,560 metros. Ok. Determine o trabalho realizado pela força gravitacional para igualar os níveis quando os recipientes estão ligados por um tubo. Ok. A gente já consegue já entender o que a gente vai se tratar aqui. É uma questão de fluidos. Sobre fluidos, então a gente já consegue saber aqui mais ou menos o que a gente vai fazer. Então vamos lá. São dois recipientes iguais, com as bases mesmo, ok. A área de cada base é 4, tá bom. Então vamos lá. Vou fazer aqui os dois recipientes para a gente ficar mais ciente do que a gente está fazendo. Ok. A área de cada um é 4. Eu sempre gosto de sempre anotar o que é me dado. Opa, eu acabei passando aqui, né? Então temos a massa específica. Massa específica a gente vai ter que usar pelos termos, eu acho que pelos termos de densidade. Então vou colocar já aqui como ρ. O ρ parece um P, mas vou ensinar para vocês entenderem que é um ρ, que é a letrinha ρ, 0,3 vezes 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Ok, temos também a área. A área é 4 cm². Ok, o que mais nós temos aqui? Tá, a gente já consegue, pelo que a gente entendeu aqui, mas em uns recipientes a altura do líquido é 0,854 metros e no outro 1,560. Tá, a gente já consegue entender aqui que a altura dos líquidos é diferente uma da outra. Então, vamos fazer aqui o que tem o maior aqui. A gente vai colocar desse lado, ó, desse recipiente. Vamos chamar esse recipiente de A e esse de B. Acho que não vai dar para confundir. E o recipiente B, ele vai estar com menos água. Tá, ok. A gente já consegue deduzir mais ou menos o que é que vai acontecer aqui. E também ele fala que mais no final, os recipientes estão ligados por um tubo. Ok, então vou desenhar um tubo aqui. Mais ou menos aqui, um tubo aqui. Não sei desenhar um tubo muito bonitinho, né? Mas eu acho que dá para vocês entenderem. Ok, fiz um tubo aqui. Só isso? Só. Então temos também aqui, vou dar logo a quantidade aqui. Então vamos botar a área, vamos botar aqui H. H poderia ser outra letra, mas acho que H dá para interpretar como altura. A gente pode chamar a altura do líquido. A altura do líquido 1 e a altura do líquido 2. No caso A, B, para vocês entenderem certinho. Beleza. E também fala aqui na questão que a força gravitacional e também para igualar os níveis. Tá? Esse nível aqui que ele está dizendo é a água que vai passar, no caso, o líquido vai passar de A para B.
O que que vai, e por que isso vai acontecer? Porque como a gravidade, a pressão atmosférica vai empurrar esse líquido e ao mesmo tempo esse líquido aqui ele vai querer sair por algum lugar, ou para cima, ou ele vai entrar pelo tubo. Então o que acontece? Essa quantidade de líquido aqui, deixa eu pegar outra caneta aqui para vocês entenderem melhor. Essa quantidade de líquido aqui, ó, que no caso é o que está em sobra, aqui como aqui tem pouco, aqui tem mais. Esse líquido vai ser empurrado aqui por cima, ó, ser empurrado pela pressão, pela força gravitacional também, que ele vai ser puxado para baixo. Ele vai tender a querer passar pelo tubo. E essa água que vai passar pelo tubo, ou o líquido vai passar pelo tubo, ele vai escoar para B. Então o que ele está dizendo aqui? Que vai igualar o nível. O que seria esse nível? Esse nível é a quantidade de água que eles vão ter. Que no caso vai ser o equilíbrio do líquido. O líquido vai estar em equilíbrio. Por quê? Porque vai passar uma certa quantidade de água que estava em A, vai passar para B, fazendo com que eles fiquem em equilíbrio. Ó. Vou desenhar aqui de preto mesmo, mas vou pintar vou fazer umas bolinhas aqui, para vocês entenderem que vai passar esse líquido para cá, ó. Vai passar metade desse líquido para cá. Então a gente já consegue entender o seguinte, que uma certa quantidade de líquido, vou chamar aqui de D, vou chamar aqui de D, ó, D, uma certa quantidade do líquido de A, no caso de H1, ele vai descer e vai passar para cá. E o H2 vai aumentar. Por quê? Porque eles vão entrar em equilíbrio. É mais ou menos o que acontece quando vocês veem aqueles experimentos de você suga o que tem aqui do outro lado, no caso pelo tubo, você suga e vai puxando a água até bater o nível do tubo. É basicamente isso que vai acontecer. Mas aqui no caso eles vão tentar entrar em equilíbrio. Eu vou passar a mesma quantidade de água para cá para eles entrarem em equilíbrio. Ok. Então a gente já sabe H1. H1 é 1,560. E também temos H2, que é igual a 0,854 metros também. Ok, agora que a gente já entendeu o que é esse HE aqui, ó, que é a altura do equilíbrio, a gente já pode deduzir o seguinte: como eles vão estar em equilíbrio e eu não vou adicionar ou retirar líquido, eu apenas vou transportar uma quantidade de líquido, a gente pode pensar o seguinte, que o HE, no caso aqui o HE, ele é o equilíbrio entre eles dois. Então vamos tirar uma média. H1 mais H2 dividido por 2. Deu para entender por que eu fiz isso? Porque eu estou fazendo o equilíbrio dos líquidos aqui. Estou fazendo o equilíbrio dos líquidos. Pronto. Então a gente já pode até fazer aqui, ó, fazer as continhas rápidas. Que fica 4. 6 mais 5 dá 11. Dá 11. 8 mais 5 dá 13, mais 1 dá 14. E 1 mais 0 é 1, mais 1 fica 2. Divide tudo por 2. Nós temos então que a HE, no caso, o equilíbrio, a altura equilibrada, vai ser 1,270 metros. Beleza, a gente já agora tem o HE, tem o H1, H2, a área, tem o ρ. Ok, a gente já está conseguindo fazer alguma coisa. Depois disso, a gente tem que saber o seguinte. Ele falou aqui que a gente vai ter que saber sobre o trabalho, quer saber o trabalho realizado pela força gravitacional. Vamos lá. Então, o que é o trabalho? O trabalho, ele se dá por uma força
que é multiplicado vezes o deslocamento. Beleza, a gente já tem meio caminho andado aí. Como a gente já sabe disso, a gente já pode fazer algumas deduções. Como a gente já tem o ρ aqui, ó, o ρ, já temos a área, já temos o tamanho das colunas, já sabemos que ele vai estar em equilíbrio, a gente pode pensar o seguinte: o que é a força que está sendo aplicada aqui? A força que está sendo aplicada aqui é numa massa, no caso, a massa da água, sobre a gravidade. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode dizer aqui que a força, ela é a massa vezes a gravidade. Belezinha? Ok. Sabendo disso, que a força é igual a massa vezes a gravidade, o que é a massa aqui no caso? A gente vai ter que utilizar por termos de densidade. Como a gente já tem aqui a massa específica do meu líquido, a gente pode fazer chamando a massa aqui, ó, de ρ, caso a massa específica, vezes o volume. Olha só, apenas a massa aqui, viu, gente? Não é o mg, é apenas o m. E aqui é apenas o f. Estou fazendo uma dedução, eu estou construindo a minha fórmula aqui para a gente resolver essa questãozinha. Então vamos lá. Agora que a gente já descobriu que a massa é a massa específica vezes o volume, que no caso aqui eu vou tirar esse mzinho. Então vamos lá. A gente já sabe o que é o volume, né, não? Percebendo, olhando aqui, a gente já consegue saber o que é o volume. A gente também sabe o que é o volume. Então volume, o que é o volume? O volume é a área vezes a altura ou a largura, mas a gente já sabe que a coluna d'água aqui, ó, tá vendo a coluna d'água aqui? Ela é H1. Então, o volume, no caso, eu tenho que saber o volume de água, o volume do líquido, no caso, esse desenho aqui, ó, vai ser a quantidade de líquido que eu vou transportar, ou a quantidade de líquido que eu vou passar, ó, que vai passar pelo tubo. Então, a gente já consegue ver aqui, ó, que a quantidade de líquido é o H1 menos HE. Deu para entender? H1 menos HE. A gente vai encontrar a quantidade de líquido que vai ser transportado. Então, a gente também já tem a altura. A altura, no caso aqui. A altura. Então, vamos lá. H1 menos H2. H2 não, HE. Pronto. A gente já sabe a quantidade de líquido que vai ser transportado. Beleza? Dá pra gente fazer algo mais aqui? Deixa eu olhar aqui. Ah, sim. A gente também tem a densidade, não, o deslocamento. O que é esse deslocamento? É o quanto que a minha água vai deslocar, quanto que ela vai descer ou ela vai subir. Como a gente percebeu que os líquidos vão estar em equilíbrio, que eles vão compartilhar os líquidos, a mesma quantidade que vai abaixar aqui vai subir aqui. Então a gente pode utilizar aqui, ó, H1 menos HE novamente, para ficar mais fácil da gente entender. Ou a gente pode utilizar H2, HE no caso, ou HE menos H2. Para a gente entender melhor como os dois são o mesmo, a gente pode botar também aqui H1 menos HE. Pronto. O que a gente fez aqui? A gente transformou o nosso trabalho aqui, que antes era a força vezes o deslocamento, a gente transformou numa fórmula muito doida aqui, ó. Que a gente agora vai tirar vai tirar ela aqui agora, para a gente fazer já os cálculos. Então vamos lá. O nosso trabalho que a gente está tendo aqui, o nosso trabalho vai ser o ρ, que no caso vai ser a massa específica, ρ, vezes a minha área vezes o líquido deslocado, multiplicado com o quê? Com a gravidade, ó. Não pode esquecer. Eu apenas transformei a massa aqui, ó. Apenas transformei a massa, ó.
transformei a massa em ρ vezes o volume, e o volume eu transformei em área vezes o líquido deslocado. Belezinha. Então, vai ser vezes a gravidade. Aí nós temos também o que mais aqui? Só isso. Nós temos que isso tudo aqui, ó, é a força que eu expliquei aqui. E nós também temos o deslocamento agora. Vamos colocar o deslocamento. O deslocamento é H1 menos HE. H1 menos HE. Tá? Como eu já expliquei, eu chamei aqui de deslocamento porque esse deslocamento aqui, ó, deslocamento aqui, é a mesma coisa desse outro deslocamento aqui, ó. Porém, a gente já, como eu expliquei mais cedo, eu estou chamando H1 menos HE por conta que esse deslocamento é igual a esse. Tá certo? Então vamos lá. Vamos chamar isso aqui também de deslocamento. Ok, agora aqui é só substituir o que a gente já tem. A gente também consegue perceber aqui, não sei se vocês conseguiram já ver aqui o macete, a gente já consegue perceber aqui que esse H1 menos HE, ele também está aqui, ó, H1 menos HE. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar esses dois juntinhos, ó. A gente pode chamar aqui de T é igual ao ρ vezes a área vezes a gravidade multiplicada por esse ao quadrado, vezes o deslocamento ao quadrado. No caso, H1 menos HE elevado ao quadrado. Por isso que eu preferi chamar o deslocamento aqui, sem ser HE menos H2, eu preferi chamar de H1 menos HE, porque a distância que o líquido vai percorrer aqui é a mesma que vai subir aqui. Então, para facilitar, eu fiz isso, ó, para a gente já ter uma fórmula já bem mais construída. Então, vamos lá. A gente vai precisar também saber quanto que é o H1 menos HE. A gente já conseguiu achar o HE aqui, e também temos também o H1. Então, vamos substituir tudo aqui logo. Vamos lá. O trabalho é igual. Quanto é o ρ? 1,3 vezes 10. Opa. Vezes 10. 3 aqui. Multiplicado pela área. Quanto é a área? Olha, a gente já percebeu aqui que a área está em centímetros. Ela não pode estar em centímetros, porque a gente está fazendo por metro. Então, a gente vai substituir esse centímetro ao quadrado aqui. O que é o centímetro ao quadrado? É como se fosse 1 centímetro multiplicado por ele mesmo. Que isso aqui vai ser igual a quê? Quanto é 1 centímetro? 0,01. Isso ao quadrado. Aí eu vou esquecer o metro aqui. 0,01 metro. Que é metro, viu, gente? Não sei se dá para vocês perceber, mas é um metro. Beleza. Então eu vou multiplicar ele por ele mesmo. Não, 1 centímetro quadrado. Aqui, ó, no caso, vai ser 0,01 metros ao quadrado. Vai ser esse 0,01 metros vezes 0,01 metros vezes 0,01 metros. E vai dar 0,0001 metros quadrados. Tá, sabendo disso, a gente pode chamar isso aqui de 0, ou 0 não. Pode chamar isso aqui de 10 menos 4 metros quadrados. Então a gente só substitui aqui na fórmula. 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Ok, agora como está todo mundo em metros quadrados, eu posso substituir aqui, ó. Como a minha área é essa, 4,00 vezes 10 menos 4 metros quadrados vezes a gravidade. A gravidade, a questão não deu a gravidade. Então a gente pode fazer de duas formas. Fazer a gravidade por 10, que é um pouco meio paia, né? Ou a gente pode fazer a tradicional zona, 9,8 vezes o que é H1?
H1 ele é 1,560. E quem é que é o HE? 1,207. Eita, que ficou meio apertado aqui. Elevado ao quadrado. Beleza, a gente já conseguiu colocar tudo que a gente queria aqui, ó. Conseguimos colocar tudo que a gente queria. Então, para a gente facilitar mais a nossa vida, eu vou já fazer... já vou multiplicar. Tá, agora a gente só vai multiplicar o que a gente já tem aqui, ó. Como a gente já conseguiu colocar todos os fatores aqui, eu vou só substituir o que a gente já tem aqui, ó. Vou multiplicar todo mundo. Deixa eu repetir logo todo mundo aqui de novo. Vezes 10 a 3, vezes 4, vezes 10 a menos 4, vezes 9, 18, vezes... Quanto vai dar isso aqui? 7, vai dar 3. 3. Aqui pedi emprestado, então que vai ficar 5. 5. Ih, eu acho que não é não, peraí. Deixa eu puxar mais pra cá. 3, 5. Aqui esse 5. 5 menos 2, 3. E esse 1, 0. Dá 0. Bota aqui o 0. 0,3. Vai dar 2. Bacana? Belezinha. Vamos lá. Esse valor aqui, elevado ao quadrado, eu já fiz para facilitar, para ser mais rápido, porque já está ficando muito extenso. Vou colocar aqui. Ele é 1,246 menos 1. Agora a gente pode multiplicar todo mundo logo aqui de uma vez. A gente vai encontrar um valor de 63,49. E vai achar aqui um valor de 63,49. Aí a gente vai multiplicar os 10 aqui, porque é um pouquinho mais fácil. Aqui vai dar menos 5. Aqui vai dar 3 menos, quer dizer, 3 mais menos 5, então vai dar vezes 10 a menos 2. Dá para todo mundo ver aí? Deu para todo mundo ver aqui, né? Menos 2. Por quê? Porque esse 4 com esse 1 dá 5. E como eu estou adicionando 3 mais 3 mais menos 5, dá menos 2. Então isso aqui é joule. Para ficar mais bonito, vamos colocar aqui que T é igual a aproximadamente 635 joules. Por quê? Porque eu vou utilizar apenas 3 casas decimais, como a gente já estava usando aqui, ó. As decimais. E essa é a minha resposta. Pronto. Esse vai ser o trabalho. Esse vai ser o trabalho, ó. Vou botar aqui para vocês lerem, ó. Esse vai ser o trabalho realizado pela gravidade. Vai ser, então, um trabalho de 0,605 joules. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação dessa questão. Muito obrigado pela atenção e ótimos estudos. Valeu!